Apesar de falarmos sobre este relógio o tempo todo neste canal, nunca fizemos uma análise adequada do Cartier Santos. Bem, isso finalmente vai mudar com este vídeo, enquanto colocamos os holofotes sobre o lendário Cartier Santos de Cartier médio, uma peça que mistura significado histórico com uma elegância para o uso diário no estilo único da Cartier. Antes de começarmos a análise, se você não conhece todas as ofertas do nosso site nas festas, confira o link na descrição. Temos todas as nossas diferentes ofertas de fim de ano que vão continuar até o final da temporada de festas. Estamos oferecendo várias delas, brindes em compras e muito mais. Então acesse essa página. Lá você vai encontrar todas as diferentes ofertas que temos disponíveis por tempo limitado durante as festas. Se você está procurando um relógio, com certeza confira essa página e acesse tedbaldizar.com. O Santos não é apenas o primeiro relógio de piloto, não é apenas o primeiro relógio esportivo, não é apenas o primeiro relógio ferramenta feito para um propósito específico, mas também pode-se dizer com razão que o Santos é uma das peças responsáveis por mudar a trajetória do relógio de pulso masculino moderno. Antes de 1904, homens raramente usavam relógios de pulso, considerados acessórios femininos conhecidos como wristlets, enquanto preferiam relógios de bolso, moda da época. Para começar a história do Santos, precisamos olhar para o pioneiro aviador brasileiro Alberto Santos Dumont. Santos nasceu em uma família rica de produtores de café, mas foi o campo emergente da aviação que realmente capturou sua imaginação. Mudando-se para Paris para estudar engenharia, envolveu-se no desenvolvimento de aeronaves mais leves que o ar e mais pesadas que o ar. Pilotando seu primeiro balão em 1898, ele construiu uma série de dirigíveis motorizados, destacando-se ao voar com seu quinto dirigível ao redor da Torre Eiffel em julho de 1901. Depois passou a testar aeronaves mais pesadas que o ar, como planadores e aviões motorizados, incluindo o famoso biplano Pássaro de Rapina. Durante seus voos, Santos Dumont usava um relógio de bolso, mas achava inconveniente tirar a mão dos controles para ver as horas. É aí que entra Louis Cartier, neto de Louis-François Cartier e amigo de Santos Dumont, que administrava a filial da empresa em Paris. Depois que Dumont conversou com Louis sobre seus problemas com os relógios de bolso, Cartier criou um relógio de pulso para Santos, que ficou encantado com a nova praticidade. Este é o primeiro Cartier Santos, considerado por muitos o primeiro relógio de pulso de piloto e esportivo da história. O Santos original já possuía muitas das qualidades que associamos à linha hoje em dia. O relógio de aparência distinta apresentava uma caixa quadrada e plana com cantos arredondados, seu característico aro quadrado, o clássico mostrador branco com numerais romanos da Cartier e uma coroa ornamentada com joia cabochon, e principalmente a ideia inovadora de um relógio masculino usado com pulseira. O relógio teve um lançamento mais amplo em 1909, quando Cartier colaborou com Edmund Jäger, o renomado fabricante de mecanismos que mais tarde se tornaria parte da JLC. Como muitas referências da Cartier, o sucesso do Santos subiu e desceu com a guerra e as forças econômicas, tendo um relançamento nos anos 1970. Ele renasceu como Santos de Cartier, que agora oferecia o relógio com uma pulseira, uma resposta ao apetite crescente por relógios desse tipo. O aro ficou mais ousado, com parafusos maiores que agora compõem a linguagem visual, e a pulseira passou a usar os mesmos parafusos do aro no design. Outro elemento estilístico foi a disponibilidade de uma versão bicolor, algo típico dos anos 80 que permeava toda a indústria naquela época. Esse visual se tornou um dos mais característicos do Santos até hoje. A linha moderna do Cartier Santos oferece várias opções, de modelos a quartzo a alta relojoaria, incluindo o impressionante Santos Dumont esqueletizado. Feito em ouro rosa, traz uma pequena réplica de um avião Santos Dumont como microrotor. A linha Santos é uma das famílias de modelos mais bem-sucedidas e versáteis da Cartier. Agora vamos olhar para o que é o meu Santos favorito da linha contemporânea, pelo menos entre os modelos de entrada. Este será o modelo médio em aço inoxidável. Agora, alguns pontos enquanto analisamos. Primeiro, este relógio está bem usado, como mostram os riscos, e isso será discutido a seguir. E segundo, sim, eu sei que o de titânio foi lançado recentemente, mas no momento em que estou gravando isso, em outubro, ainda não tive a oportunidade de realmente experimentar esse. Então eu vou falar apenas sobre este formato, este relógio, porque é realmente com ele que passei mais tempo. E também acho que ele está mais alinhado com essa lenda de longa data. Se você lesse as dimensões desse relógio no papel, provavelmente o descartaria por ser pequeno demais para você. Ele realmente tem uma largura de caixa de 35,1 mm, uma altura de 8,82 mm e uma distância de ponta a ponta de aproximadamente 42 mm. Essas dimensões são menores, mas lembre-se, relógios com caixa quadrada ou retangular não se comportam como circulares, normalmente parecem maiores no pulso.
Agora, se eu tivesse que fazer uma comparação com uma caixa redonda para o Santos, eu usaria como referência as dimensões clássicas de uso de um modelo como o Datejust de 36mm. É um relógio com proposta semelhante que fica bem em mais pulsos do que muitos imaginam. A altura fina da caixa do Santos também contribui para a experiência de uso, deslizando facilmente sob o punho da camisa, e acrescentando ao perfil visual elegante. Como destaque entre as marcas de luxo do grupo Richemont, a Cartier é famosa por suas joias, e o acabamento do Santos reflete isso. A luneta parafusada é polido até brilhar, tornando-se o destaque da caixa, que exibe sinais de uso com o tempo. Isso certamente atrai riscos. A luneta e o cristal de safira têm curva sutil que melhora o conforto e deixa a caixa mais refinada. O chanfro polido reforça o luxo e contrasta delicadamente com a escovação fina do acabamento, inclusive da pulseira. Sim, este também é um relógio esportivo, como mostra sua resistência à água de 100 metros. A coroa de pressão possui borda de 7 lados, e a marca registrada da Cartier, uma joia cabochon facetada em espinélio azul sintético, com visual semelhante à safira azul. O fundo sólido escovado da caixa é parafusado, e apresenta um texto gravado mínimo junto com a logomarca Cartier. Se você gosta do visual retrô, a versão bicolor tem aro e parafusos da pulseira em ouro amarelo, dando um toque especial. Talvez seja meu relógio bicolor favorito do mercado. No entanto, isso acrescenta alguns milhares ao preço de varejo. Considerando que a pulseira do Santos é uma parte tão significativa do visual do relógio, ela precisa ser boa na prática e não apenas bonita. Felizmente, ela é. Cartier utiliza seu prestígio como joalheria com elos individuais finamente escovados, destacados pelos parafusos característicos nas extremidades de cada elo. O fecho borboleta fica sob um logotipo retangular e é acionado por 2 botões laterais. A construção usinada transmite sensação de qualidade premium nos detalhes. E embora não haja possibilidade de microajuste, os próprios elos são pequenos o suficiente para proporcionar um ajuste bastante preciso. Portanto, isso não deve ser um problema tão grande em comparação com outros disponíveis por aí. Minha parte favorita dessa pulseira é esse sistema de ajuste rápido dos elos, que a Cartier chama de Smart Link. Basta apertar o botão na parte de trás dos elos com esse recurso, e o pino saltará, permitindo desengatá-lo do ponto de conexão. 2 outros pontos que adoro nesse design são que não precisa de ferramenta, e que consegui ajustar apenas pressionando minha unha no botão. E então o pino também fica travado no lugar, então ele não vai cair e vai permanecer preso ao elo. Assim você não corre o risco de perder um por engano. Este relógio tem o bracelete como parte essencial da sua identidade, por isso trocar a pulseira não é prioridade. Mas se você é do tipo de pessoa que está sempre trocando a pulseira, a largura entre as garras da versão média é de 19mm. O relógio vem com uma segunda pulseira em couro de bezerro, e a sua boutique Cartier ficará mais do que feliz em poder lhe vender várias outras pulseiras adicionais, se você quiser, todas utilizando o sistema de troca rápida de pulseiras deles. Falando nisso, o sistema é realmente fenomenal. É muito simples remover essa pulseira, basta pressionar a aba na parte de trás e pronto. Mostradores Cartier são facilmente reconhecíveis na relojoaria, e a maioria dos modelos padrão compartilha várias características. No mostrador branco opalino do Santos de Cartier, há marcadores de horas em algarismos romanos pretos. A marca Cartier oculta as 7 horas e a minuteria tipo trilho de trem na borda interna. O texto é minimalista com a palavra Cartier sob as 12 horas e automática acima das 6, sem data nesta versão, diferente da opção maior. Agora, eu prefiro sem data para um relógio como este. No entanto, como tudo no mundo da relojoaria, o público provavelmente vai se dividir nesse ponto. Os ponteiros de espada, hora e minuto, e o de segundos em formato de bastão aparecem no azul característico da Cartier em mostradores brancos e prateados. Este mostrador é tão clássico quanto um blazer azul marinho ou um vestido preto básico. Funciona perfeitamente. No entanto, se você deseja um pouco de cor, a Cartier agora oferece um mostrador Sunray extremamente atraente em azul profundo ou verde intenso. Isso traz algumas diferenças importantes em relação à versão branca, como os numerais romanos aplicados e a adição de lume nos ponteiros. Se pureza é o objetivo, esta versão provavelmente é a melhor escolha. Talvez pela sua ampla base de clientes, a Cartier costuma ser reservada sobre os detalhes dos seus movimentos. Historicamente, eles eram fornecidos por marcas como JLC, ETA e outras, movimentos refinados, mas a produção de movimentos próprios pela Cartier é um desenvolvimento recente. Só em 2010 que a Cartier lançou o calibre 1904 PSMC, o primeiro movimento manufaturado produzido em massa na sua história. Até hoje, a marca não destaca a maioria dos seus movimentos, ocultando muitos atrás de um fundo de caixa fechado, como neste caso. Isso provavelmente ajuda a manter a caixa mais fina, e o calibre 1847 MC, nomeado pelo ano de fundação da Cartier, cumpre bem seu papel.
O calibre automático 1847 tem frequência de 28.800 vibrações por hora, 4 Hz, parada de segundos, corda manual e reserva de marcha de cerca de 40 horas, embora a Cartier raramente divulgue detalhes do movimento. O 1847 tem 23 rubis, e tem cortes de Geneve feitas à máquina atrás do fundo fechado da caixa. Isso é irrelevante aqui, mas a Cartier já usou fundos de caixa transparentes, como no Drive de Cartier, porém, exceto nos modelos esqueleto de alta relojoaria, os movimentos costumam ser fechados ao público. Em termos de precisão, eu coloquei este aqui no Timegrapher. Testei em 5 posições diferentes, assim como um teste de cronômetro, e o relógio funcionou bem. Ele estava variando entre -4 e 0 segundos por dia. Com isso esclarecido, vou compartilhar minhas impressões gerais sobre os Santos de Cartier. Algumas coisas enquanto você observa este exemplar e como ele envelheceu. E muitas pessoas, quando olham para um relógio, se você é o tipo de pessoa que quer algo impecável e que não mostra sinais de uso, esse não vai ser o relógio para você. Você pode ver agora isso aqui. Isso acumulou muitos riscos na parte de cima da caixa. Eu acho que fica legal e com mais personalidade, mas se comprasse usado e recebesse assim, pareceria já ter passado por maus bocados. Também quanto ao posicionamento desse relógio, trata-se de um movimento mais industrial. As especificações não impressionam de imediato. E por ser um Cartier sim, existe essa história dele ser um relógio ferramenta esportivo. Ele ainda vai ser um pouco mais delicado do que outros desse gênero típico de esportivos ou de pilotos. Mas eu quero me aprofundar nessa ideia de gênero, porque a realidade do Santos é que é muito difícil classificá-lo como um relógio de um gênero específico. É um relógio esportivo? Acho que sim, com certeza, pois atende a muitos requisitos. Você poderia usá-lo todos os dias? Ele se encaixa nesse gênero? Eu diria que sim também. É um relógio de piloto? Bem, não dá para discutir sua história. Ele tem uma das histórias mais marcantes de qualquer relógio já criado. Então, o que exatamente é o Santos? E quando você está pensando na sua coleção, por que você decidiria escolher um Santos? Na verdade, eu não acho que seja porque ele se encaixa em alguma dessas classificações. Eu acho que é a ideia de que ele não se encaixa perfeitamente em nenhuma dessas categorias. Ele se encaixa bem em todas elas. Mas o Santos, ao contrário de outros relógios da categoria, é uma categoria à parte. Não é exatamente para o dia a dia, pois tem o toque Cartier. Não tem necessariamente todas as características que você pensaria em um relógio de piloto, mas olhando para a história de toda a ideia dos relógios de piloto, ele foi o primeiro. E aí você pensa em um relógio para o dia a dia, esse pode ser um pouco refinado demais para alguns por aí, mas eu não acho que essa seja a maneira certa de olhar para esse relógio. Como eu vejo o Cartier Santos, além de ser esse objeto bonito, é essa dicotomia dessa técnica industrial rígida. E como? Você tem esses parafusos expostos, a proteção da coroa, e aí você tem essa beleza refinada, que a gente associa a Cartier, a coroa cabochon, os numerais romanos, a minuteria em trilho, a simplicidade do que está sendo apresentado aqui. Ela funde essas ideias tão bem que se não tivéssemos 100 anos de história por trás para conhecê-la como um ícone, você veria isso pela primeira vez, e perceberia essa fusão incrível de ideias contrastantes. Mas esse relógio faz tanto parte da cultura. Cartier é uma marca tão icônica que a gente nem questiona essas duas ideias tão polarizadoras sendo unidas no seu design. Meu ponto principal sobre o Santos é que ele não tem concorrente direto. Sim, ele pode se encaixar em todos esses diferentes gêneros de representação dessas ideias, mas acima de tudo ele é único e impossível de imitar. E se você é alguém que se sente atraído por esse design, assim como muitos ao longo do último século, dá para entender por que esse relógio é o que é. Quando ele foi criado inicialmente, foi feito com uma finalidade em mente, mas agora evoluiu para significar muito mais. É um relógio que se tornou um ícone e muitos tentaram imitar os conceitos dos Santos ao longo dos anos, mas sempre ficam aquém. Mas tudo bem, pessoal, essa é a minha opinião sobre o Cartier Santos de Cartier. Qual é a opinião de vocês sobre esse relógio? Gosto muito dessa peça, mas é difícil categorizá-la porque reúne muitas ideias em um só relógio. Comente abaixo se você também tem esse relógio. Sei que ele é muito popular. Provavelmente tem pessoas aí assistindo esse vídeo que possuem essa peça. Eu gostaria de ver algumas histórias de quem tem esse relógio nos comentários também. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Eu realmente agradeço por isso. Tem outros relógios da Cartier que você gostaria que a gente analisasse? Já analisamos alguns relógios da Cartier ao longo dos anos, mas sei que muitos, inclusive eu, têm um carinho especial pela marca. Gostaria de saber se gostariam que analisássemos mais peças da marca nos próximos meses e anos. Visite tedbaldes.com, revendedor autorizado de mais de 35 marcas. Toda compra em nosso site inclui envio rápido, suporte dedicado ao cliente e garantia de fábrica para todos os produtos que oferecemos. A maneira como conseguimos continuar fazendo o que fazemos aqui é vendendo relógios online e na loja física. Então, se pudermos ajudar você de alguma forma a conquistar sua preferência na hora de comprar um relógio, adoraríamos fazer isso. Isso nos permite continuar fazendo o que fazemos aqui, e nós amamos o que fazemos. Mas, pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistirem. Fiquem bem e nos vemos em breve.